A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos refletir no livro de Gênesis, capítulo 25, do verso 27 ao 34, que diz assim: E cresceram os meninos. Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas, e amava Isaque e Esaú, porque a caça era de seu gosto. Mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Temos uma história então muito conhecida de uma rivalidade de dois irmãos, rivalidade essa que começou ainda no ventre de Rebeca, quando ela engravidou. Ela sentiu então algo dentro de si, como se houvesse ali um reboliço, né? Uma confusão, sem entender do que se tratava. Ela não sabia que era gêmeos. E Deus então fala com Rebeca e diz que havia ali duas nações, né? Dois filhos que nasceriam para ser grandes homens. E aí quando o bebezinho nasce, os dois bebezinhos acabam nascendo, meio que os pais acabam que aumentando essa rivalidade. O texto ele vai dizer que Isaque amava Esaú e Rebeca amava Jacó. E quando o texto diz isso, não quer dizer que Isaque não amava Jacó e Rebeca não amava Esaú. O texto ele está falando de predileção, de uma preferência, né? Um pai preferia mais a um filho e a mãe preferia mais ao outro filho. Mas é claro que havia um amor por todos os filhos, enfim. E os filhos então vão crescendo dentro desse contexto, um pai tendo uma predileção e a mãe tendo a predileção para o outro filho. Como Esaú ele era o filho mais velho, o primeiro que havia nascido, né? Ele tinha o direito de primogenitura. E vale salientar que o direito de primogenitura dava então ao filho a porção dobrada da herança, ou seja, a maior parte dos bens do pai seria para o primeiro filho, o segundo ou os demais filhos ficariam então com o restante. Então o primeiro filho ele tinha esse privilégio de receber a herança, né, numa porção dobrada, uma porção bem maior do que a dos demais filhos. E isso em nossos dias seria uma grande confusão. Hoje em dia, os filhos têm o mesmo direito quanto a herança dos pais. E ainda assim dá confusão. Imagine se fosse num contexto como esse, em que o primeiro filho acabaria por receber a maior parte. E diz o texto que teve um dia que Esaú ele vinha do campo, ele estava ali com muita fome, e ele vai ali até a tenda de Jacó, e Jacó estava preparando um guisado, né, um guisado de lentilha, um prato ali bacana, e ele estava com tanta fome que ele pediu ao irmão que desse a ele lá um prato de comida. E Jacó vai dizer: eu faço isso por você, mas você tem que vender para mim o seu direito de primogenitura, ou seja, eu terei o direito de primogenitura. Vale salientar também que o direito de primogenitura não era apenas a questão dos bens materiais, mas tinham também bênçãos proferidas pelo pai. O pai haveria de abençoar o filho com suas palavras, e tais palavras seriam uma bênção de Deus na vida do primogênito. E Jacó, entendendo isso, ele disse: olha, vamos fazer uma troca. Eu te dou o prato de lentilha e você me dá a bênção da primogenitura, o direito à primogenitura. Então, um prato bem caro, por assim dizer, né? Uma troca bem injusta se formos analisar dessa forma. Mas Esaú vai dizer: ó, tô já para morrer, o que me vale o direito da primogenitura, essa bênção, se eu tô aqui já para morrer de fome? Também um exagero da parte de Esaú, mas pelo que parece, Esaú não estava levando tão a sério aquilo que Jacó estava propondo. Tipo assim: tá bom, vai, eu te dou o direito de primogenitura, e na hora lá que meu pai estiver prestes a morrer, que ele for abençoar, eu vou lá e recebo, porque eu tenho o direito da primogenitura. E imagina-se que se Isaque soubesse de tal coisa, até pelo desfecho que o texto vai nos levar, Isaque também não teria concordado com isso, porque não se troca uma bênção da primogenitura
por um prato de comida. Mas Esaú, ele aceita a proposta de Jacó, então ele come, ele se sacia naquele momento, e Jacó vai levando sua vida crendo, entendendo que ele tinha o direito da bênção da primogenitura. O tempo passa, né? O tempo passou para eles, e Isaac envelheceu, estava cego, né? Estava prestes a morrer, e ele chama Esaú para poder abençoá-lo. Então ele chama Esaú e diz: ó, Esaú, eu estou já para morrer, então eu quero te abençoar com a bênção da primogenitura, mas antes vai até o campo, enfim, caça lá um animalzinho, prepara esse animalzinho para mim, do jeito que você sabe, do jeito que eu gosto, e depois que eu comer, eu vou te abençoar. Só que Rebeca estava escutando isso tudo, estava escutando essa história. Então ela chama Jacó no canto e diz: ó, Jacó, teu pai vai abençoar Esaú, só que a bênção é tua, vocês fizeram um negócio, um acordo, então vamos resolver esse negócio. E Jacó diz: mas como é que isso vai ser resolvido? E a mãe propõe que Jacó vá até o pai e se passe por Esaú. Jacó diz: mas não tem como isso acontecer, porque eu sou liso no meu corpo, eu não tenho pelos, e meu irmão é muito peludo, meu pai não consegue ver, mas ele vai tocar no corpo de Esaú e vai perceber que é ele, porque ele é peludo. Então a mãe articula tudo, a mãe pega a pele de um animal, né, peludo, coloca lá no corpo do filho, para quando o pai fosse apalpar, tocar em Esaú, visse lá Jacó todo peludo, e a própria mãe prepara lá um prato, né, uma caça, uma comida, né, e leva como se fosse lá Jacó que tivesse feito, né, se passando por Esaú. Então Jacó, ele vai até o pai, se passando por Esaú, o pai toca de fato, o pai diz: essa voz, a voz é de Jacó, mas a pele, o pelo é do meu filho Esaú, então só pode ser Esaú. E o pai o abençoa e Jacó sai dali abençoado. Volta então Esaú, já com o prato, já pronta a comida, e quando vai receber a bênção, o pai diz: não, tem um negócio errado, porque eu já abençoei Esaú. Enfim, não tem como abençoar de novo Esaú. E nesse momento, então, é constatado que Jacó havia tomado a bênção da primogenitura de Esaú. Esaú, ele chora, ele se revolta, e Jacó, ele precisa fugir daquele lugar, porque seu irmão passa a odiá-lo e a persegui-lo para matá-lo. E somente muito tempo depois, e aí temos que continuar na leitura do texto, é que vamos ver o desfecho da história, como os irmãos vão voltar a se unir e perdoar. Mas nesse momento a rivalidade, ela cresce muito entre os dois, e Jacó precisa fugir, porque senão seu irmão o mataria. Temos uma família aí, digamos assim, muito complicada, né? Um pai que ama mais um filho, né? Tem preferência, predileção por um filho, uma mãe que prefere mais um. A própria mãe articula como Jacó tomaria a bênção para ele, enfim. Mas o que eu quero focar com vocês nisso tudo foi como Esaú perdeu a sua bênção. Ele perdeu a bênção da primogenitura. Só que ele não perdeu a bênção da primogenitura no momento em que ele foi até a tenda do pai receber, e o pai já tinha dado a Jacó. Ele perdeu a bênção da primogenitura no momento que ele fez a troca, que ele trocou com Jacó por um prato de lentilha, de guisado de lentilha. Aquele foi o momento no qual ele perdeu a sua bênção, o seu direito a ser abençoado com a porção dobrada e receber bênçãos espirituais. Esaú jogou fora tudo aquilo que ele tinha por direito. Existia uma bênção que estava reservado para ele, mas por conta de um prato de comida, de uma fome, de um prazer momentâneo, ele trocou tudo aquilo que ele tinha por direito do seu pai, e um direito diante de Deus. Ele seria abençoado por Deus. Como filhos de Deus, Deus, ele intenta, é da vontade de Deus abençoar cada um dos seus filhos. Deus quer abençoar a minha vida, Deus quer abençoar a sua vida. E de forma justa e amorosa, Deus quer abençoar cada um dos seus filhos. Só que a bênção de Deus em nossas vidas, a bênção de Deus, ela está condicionada a uma palavrinha que parece que não nos damos muito bem com ela, que é a palavrinha obediência. A bênção de Deus em nossas vidas está condicionada à nossa obediência à vontade de Deus. Não se trata de barganha com Deus, tipo, eu obedeço e Deus me abençoa. Não é isso. Mas a coisa funciona assim. Nós somos filhos de Deus,
e desejamos andar nos caminhos de Deus, andar fazendo a vontade de Deus. E Deus, por outro lado, tem prazer em cuidar, em abençoar cada um dos seus filhos. É uma relação semelhante à nossa relação de pais com os nossos filhos. Qualquer pai, um pai normal, mãe normal, ele quer recompensar o esforço do filho quando ele vê que é um filho de repente esforçado nos estudos, ou quando ele vê que o filho é um bom exemplo de comportamento, ou um bom exemplo de boas ações. Um pai e uma mãe, ele deseja, na medida do que ele pode, recompensar o seu filho com o melhor. Mas quando o filho ele é desobediente, um filho respondão, um filho que só faz as coisas erradas e não quer obedecer aos pais, qualquer pai, qualquer mãe, embrincado na sensatez, ele não vai recompensar o filho, ele vai castigar esse filho, porque esse filho está desobedecendo. E algo parecido acontece então na nossa relação com Deus. Quando andamos em obediência a Deus, Deus vai nos abençoar. Se andamos em desobediência a Deus, Deus não pode nos abençoar, Ele precisa nos castigar para nos corrigir. Existem muitos filhos de Deus que estão trocando a bênção de Deus por um prato de lentilha. O prato de lentilha, ele representa um prazer temporário, um prazer momentâneo, que você come ali e acaba e pronto, já foi. Foi o que aconteceu com Esaú. Ele estava com muita fome e ele precisava, na compreensão dele, daquela comida naquele momento. Ele precisava saciar a sua fome, que era um prazer temporário. E ele comeu, ele saciou a fome, ele viveu o prazer temporário. E ele achou que a vida continuaria de forma normal. Ele achou que ele ia receber a bênção do Pai no leito de morte, mas não se engane. O prato de lentilha, ele vai afastar qualquer um da bênção de Deus. Aquele que prefere o prato de lentilha, aquele que prefere o prazer temporário, ele não está de acordo com a vontade de Deus. Ele vai se afastar cada vez mais de Deus. A questão não é o prazer temporário, porque todos nós precisamos também do prazer temporário. Só que existe o prazer temporário que não nos afasta de Deus e tem o prazer temporário que nos afasta de Deus. Então existem essas duas realidades. É como o sexo. O sexo, ele é um prazer temporário. Mas quando o sexo ele é feito dentro do casamento, ele não nos afasta de Deus. Mas o contrário disso, ele nos levará para longe de Deus. Quando eu busco o sexo, que é um prazer temporário, fora do âmbito do casamento, eu vou para longe de Deus. Então, certos prazeres é abrir mão daquilo que Deus tem reservado para nossas vidas. Certos prazeres vai nos distanciar de Deus. É fato que Esaú estava com fome. É fato que todos nós temos necessidades. E também é fato que Deus sabe das nossas necessidades. E também é fato que o diabo também sabe. O diabo sabe daquilo que necessitamos. Só que o diabo ele só tem um prato de lentilha. E Deus, ele tem muitas bênçãos para nos dar. E um monte de gente tem trilhado o caminho de Esaú. Tem trocado a bênção de Deus por coisas supérfluas, por prazeres momentâneos. Então tome cuidado, porque certas escolhas afetam o nosso futuro. O que Esaú perdeu foi uma vida de bênção, uma vida que seria grandemente abençoada. Existe um monte de coisas que são incompatíveis com a vontade de Deus, que se abraçarmos, se buscarmos tais coisas, vamos prejudicar todo um futuro com Deus. Tem pessoas que abraçam a desonestidade com muita facilidade. Tudo em nome de um prazer, em busca de um prazer, de uma conquista. Só para crescer, aceita o prato de lentilha e deixam de lado uma vida de felicidade em Deus. Tem pessoas que não dói na consciência se na casa dela, por exemplo, ela possui muitos bens de forma desonesta. Não dói. A casa, ela está em grande conforto.
mas a alma em desconforto diante de Deus. Outros abraçam um temperamento explosivo, sabe? Não leva desaforo para casa porque eu sou assim mesmo. Faz aquilo que Deus não aprova, aquilo que Deus não aceita. Outros preferem o comodismo do lar do que interagir com o reino, do que viver o evangelho, do que pregar a palavra, do que ir em busca dos perdidos. Outros abraçam a insubmissão, sendo que o que Deus quer é a submissão, seja submissão a Deus, seja submissão às lideranças espirituais constituídas, seja submissão a todo aquele que exerce a autoridade. Em suma, são pessoas que colocam a satisfação pessoal acima da vontade de Deus. Isso é comer o prato de lentilha. Isso é jogar fora a bênção de Deus. E atente para uma verdade: Esaú quebrou a cara. Deus não abençoou. E não vai ser diferente comigo, ou com vocês, ou com qualquer pessoa que preferir o prato de lentilha ao invés da bênção de Deus. E sabe o que é mais triste na história de Esaú? Porque quando vamos lá para Hebreus, o autor de Hebreus, ele diz que Esaú chorou. Ele chorou amargamente porque ele perdeu a bênção. Mas o autor de Hebreus diz que não se achou lugar de arrependimento. Existem pessoas que trocam a bênção de Deus por um prazer momentâneo. Depois ela sente o peso, sabe, dentro de si. Ela chora, mas não se arrepende. Elas continuam sendo Esaú. Elas continuam vivendo como Esaú. E saiba que existe um choro que não tem valor algum diante de Deus. É a pessoa que até chora por sua condição, mas ela não muda. Não sejamos como Esaú. No texto de hoje nós temos dois personagens, Esaú e Jacó. E os dois personagens tiveram perdas nessa história. Jacó, ele perdeu um prato de lentilha. Esaú perdeu a bênção da primogenitura. Jacó, ele perdeu um prazer temporário, um prazer momentâneo, mas ele ganhou muitas bênçãos. Esaú, ele ganhou um prazer temporário, mas ele perdeu todas as bênçãos. Eu não sei se você tem trocado a sua vida com Deus, a vida de bênção que Deus pode te dar, por um prato de lentilha, por um prazer momentâneo, por um prazer passageiro. Não troque a sua relação com Deus por um prazer que passa, por um prazer que não é duradouro, por um prazer que te afasta de Deus. Faça como Jacó, que tinha o prato para si, que tinha o prazer para si, mas ele olhou para aquilo que era eterno, para aquilo que era duradouro, para aquilo que era de Deus. Não sei pelo que você tem vivido e passado, pelas tentações, pelas provações, mas eu sei de uma coisa: o diabo tem um prato de lentilha, Deus tem uma vida de bênçãos. A escolha é sua. Não seja como Esaú, que trocou uma vida de bênçãos por um momento de prazer. Faça como Jacó. Diga não ao momento de prazer e olhe para a vida que você poderá receber de Deus, uma vida de bênçãos. Que Deus te abençoe grandemente em Cristo Jesus. Amém.